Fala galera, tudo bem? GXCAF na área. E graças a esse período que nós estamos passando, por um período muito difícil que nós estamos passando, não só o Brasil, mas com relação a toda a humanidade, é muito importante a gente falar um pouco sobre vida coletiva, tá? E a visão anarquista de uma vida coletiva, tá? O coletivo nem sempre é tido como aglomeração, tá? O coletivo é aquilo que é feito em comunidade, o comunitário, tá? A visão anarquista de comunidade é mais igualitária, é mais do tipo... os judeus têm uma expressão chamada tzedakah. Essa expressão basicamente diz assim: eu só como se todos comerem. Ou seja, a divisão das coisas, a divisão de tudo em partes iguais. O que é completamente contrário à visão hoje capitalista, né? Uma visão de mundo em que, mais do que o capitalismo, que é fácil falar contra o capitalismo, mas é uma visão egoísta, uma visão onde as pessoas pensam em si mesmas, né? Estamos vendo cenas de histeria coletiva, estamos vendo uma enxurrada de informações sendo passadas, e a gente tem que filtrar tudo para ver o que é verdade do que é alarmismo, catastrofismo, entre coisas assim, entende? E a coletividade anarquista é uma coletividade mais voltada para o altruísmo, né? O altruísta é aquele que deixa de ter para si, pelo seu próximo, né? E isso é muito difícil na sociedade de hoje, sabe? Isso é muito complicado, né? E a questão da comunidade dentro das comunidades anarquistas, pro-cristão especificamente, há uma visão um pouco diferente dos anarco-sindicalistas e daqueles os anarco-sindicalistas, basicamente, que são aqueles que são mais radicais, né? Eu acredito, basicamente, que o mutualismo, a questão do coletivo, ele deve ser transmitido através de imposições morais e éticas. E essas imposições morais e éticas, quando há uma sociedade livre e sem um posicionamento governamental, você tem que ter algum tipo de parâmetro moral e ético para que as coisas funcionem, tá? E eu não consigo ver, sinceramente, eu não consigo ver nenhuma ética e nenhuma moral fora da moral religiosa, tá? A moral ética e a moral religiosa são os parâmetros de melhor qualidade para que possamos ter uma vida em comunidade, tá? Agora, o que precisa ser diferenciado é a moral religiosa da moral dos religiosos, tá? O grande problema é que quando se questiona a moral religiosa de hoje, o que se usa é a prática das pessoas religiosas, tá? E a prática das pessoas religiosas antes de serem religiosas, são pessoas. E por serem pessoas, elas são falhas, né? E essas pessoas cometem falhas, e essas falhas, elas são o parâmetro que as pessoas usam para questionar a moral religiosa. Quando, na verdade, a moral religiosa devia ser o patamar, devia ser o topos, né? Devia ser o ideal de vida, tá? Então, a minha proposta anarquista para o mutualismo é baseado na religião, não baseado nos líderes religiosos, mas na religião, naquilo que é a questão teórica da religião, naquilo que a religião prega como convivência entre seres humanos, entende? Eu gostaria de começar esse pensamento ampliando o pensamento da consciência limpa, porque se você tem uma consciência limpa, você exerce essa consciência limpa através do mutualismo, através do compartilhamento com as pessoas. E como você entende que a outra pessoa se beneficia com a sua atitude, com a sua maneira de fazer as coisas, entende? No momento de pandemia mundial, no momento de histeria coletiva, eu gostaria de botar essa reflexão na cabeça de vocês. Pensem, mas pensem no que é melhor para o seu próximo. Muitos dos nossos irmãos estão preocupados
para que você que tem um pouco mais de poder aquisitivo, não vá lá nos supermercados e acabe com os estoques das coisas, porque aquele seu irmão que tem menos, ele precisa dos mesmos itens que você precisa. E esse também é um ponto, sabe? Esse ponto é, até que ponto eu penso no meu próximo? Até que ponto eu passo o álcool gel nas minhas mãos, mas eu estou preocupado com aquele irmãozinho que também não tem o álcool gel para passar nas mãozinhas dele, sabe? Esse é o ponto, essa é a ética e essa é a moral anarquista que eu gostaria de transmitir para todo mundo, tá? Nesse momento que a gente está mais em casa do que na rua, onde a gente só sai de casa por causa da questão profissional, que a gente precisa trabalhar, e algumas das pessoas que fazem as coisas acontecerem, nós que passamos a maior parte do tempo em casa por causa dessa pandemia, eu gostaria que você refletisse e pensasse com relação a isso. Não o que você faz com relação à sua saúde e a saúde somente com relação às pessoas da sua família. Isso é muito importante e ajuda a diminuir a propagação dessa pandemia. Mas o que você faz para o seu próximo? O que você faz de fato e de concreto para que essa coisa mude? Utilize-se mais da ética e da moral, da fé que você professa, não do seu líder, mas da fé teórica. Procure botar em prática a teoria e transformar a teoria numa praxis, e que isso seja, sim, um motivo de orgulho para a gente, para que nós possamos ampliar essa questão e podemos dar um basta nessa pandemia e fazer com que o Brasil, que todo mundo está dizendo que nós vamos passar pela pior fase na época onde as frentes frias vão chegar, tá? Eu acredito no posicionamento do nosso povo, que podemos sim, podemos reduzir isso e podemos pela primeira vez na história fazer com que esse país, o Brasil, vença essa pandemia, coisa que outros países não fizeram, não por causa da potência dos países, não por causa do poder aquisitivo desses países, mas por causa da educação do povo com relação ao seu próximo, tá? Pensem nisso, tá? Compartilhe esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, faz todo o trâmite que você conhece, e se você não gostou, comenta aqui embaixo pra gente continuar esse papo, ok? Graça e paz.